Eu acho que isso não é uma república. Tem que fazer uma outra Constituição. Não é uma república. Desrespeita uma pequena parte Atenção, da sociedade. Não fala em inspiração católica, não fala em inspiração evangélica, nem umbandista, fala em inspiração em Deus. Desrespeita os materialistas, os ateus, os racionalistas. É um desrespeito. É parte dessa visão arrogante da igreja que interfere na vida civil, né? Na vida civil, como interferiu agora na modificação até mesmo, né, da discussão, né, do programa de direitos humanos, né, que tem interferido gravemente no direito das mulheres de interromper a gravidez, né, com a responsabilidade de centenas de milhares de mulheres mortas, sobretudo pobres, né, que interrompe a propaganda, né, a divulgação, né, da camisinha, né, favorecendo, né, o desenvolvimento da doença, né, é uma arrogância que cria o pecado, né, para criar a autoridade da absolução. Para concluir esse bloco, o senhor... Acho que o nosso doutor psicanalista colocou um tema interessante no sentido ao se referir ao iluminismo, porque, digamos assim, esta ideia da oposição entre fé e razão realmente começa na época das luzes, em que se considera a razão a supremacia e nós nos colocamos, e a cultura se colocou, serva da razão, unilateralmente avaliando a pessoa humana, porque de fato, como disse o nosso desembargador, nós somos corpo e alma, nós temos uma espiritualidade, uma interioridade. E eu considero que a espiritualidade e a religião nos torna humildes. Porque uma verdadeira religiosidade me faz ajoelhar diante de Deus. E me torna, como consequência, humildes. Eu não vou estar me considerando acima de ninguém mais. E por isso que a gente sempre coloca que a fé me faz amar e servir. E nesse sentido eu vou me colocar diante de outra pessoa como alguém que ama e alguém que quer servir. E eu tenho o direito de, como homem de fé, defender os meus valores e de ser ouvido e respeitado. E nesse sentido nós consideramos a vida como um elemento fundamental e por isso nós defendemos a vida humana. Vamos ao intervalo, já voltamos com Conversas Cruzadas, tratando do tema da religiosidade, da fé, de posicionar-se exclusivamente de forma racional ou atender à ideia de que haja também espiritualidade. São as provocações que a Sexta-feira Santa traz ao Conversas Cruzadas. Tu acha que é possível viver sem fé? Não. Por quê? Porque com fé tu consegue bastante coisa, né? Tem que ter fé para conseguir as coisas e muita perseverança, né? E no que tu tem fé? Eu tenho fé em poder viver, creio em Deus, peço sempre ajuda para Ele. Isso para mim é ter fé, né? É possível viver sem fé? Não é possível. Por quê? Porque é muita pretensão do ser humano achar que as coisas vão acontecer automaticamente, tecnicamente. Tem que crer em algo superior, senão não é possível. Fica difícil. Fica difícil, só não tem graça, né? Tudo acaba aqui, tudo termina aqui. E no que tu tem fé? Eu tenho fé em Deus, tenho fé num ser superior, né? Que comanda toda essa estrutura. Pra mim não é possível viver sem fé. Eu tenho muita fé, sempre que eu preciso eu peço as coisas e quase sempre tenho êxito. Acho difícil, acho que a fé é muito importante, é o que nos sustenta quando as coisas vão mal. É? E no que tu tem fé? Meu Deus, eu acredito em muitas coisas diferentes. Eu acho que eu acredito nas pessoas. Eu acredito em Deus em alguma medida. Muita coisa a gente faz pela fé, né? É o que move a gente, com certeza. E tu tem fé em quê? Em Deus, claro. Se perder a fé, tu perde a vontade de viver. Tu não consegue resolver os teus problemas. E tu tens fé em quê? Em Deus. Muito obrigado à nossa repórter Ivani Schitz, com a sua verificação na enquete na rua, contribuindo com Conversas Cruzadas. Fé e razão. O debate neste momento está aí, nesta dicotomia.
E a indagação que eu faço, a distinção entre religiosidade e fé, padre. É possível se ter fé? Eu tenho uma relação direta com Deus. Eu não vou à missa aos domingos, eu não cumpro os mandamentos, eu sou católico, daqui a pouco sou luterano, me interessa qualquer outra manifestação. É possível que isso exista? Ou a fé implica acolher uma religião? A fé implica em uma expressão, que é a religião. Por quê? Se nós vamos olhar, aí vamos falar da Bíblia então, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a fé, tentando sintetizar um pouco, nos chama a confiança em Deus. A fé no Novo Testamento me chama ao assentimento de uma mensagem. Então, se eu creio, eu vou crer em alguém. Eu vou crer em Deus, no Deus que se revela, que me dá uma mensagem, e vou viver a partir desta mensagem. E vou, então, me inserir numa religiosidade, numa religião. Então, embora, digamos, na vida prática, olhando o nosso povo, há muita diferença entre fé e religião, mas realmente uma fé fruto de uma opção pessoal, livre, refletida, ela irá se expressar numa religião. Eu penso assim, ela vai necessariamente, e vai inspirar o agir desta pessoa. A pessoa vai orientar a sua vida a partir desta orientação. Deus vai me inspirar. Então eu não vou agir simplesmente por mim mesmo, mas eu vou agir a partir desta mensagem que eu assumi como minha verdade, que é a verdade de Deus. Mário Corso, o homem criou Deus na sua referência, correto? Não foi Deus que criou o homem. Você tem informação de quando é que isso aconteceu? Isso é bem antigo. Acho que os antropólogos dizem que quando encontraram os primeiros túmulos, a primeira medida que os homens começaram a enterrar os seus mortos, fazer os rituais, é provável que ali tem a ideia de uma transcendência, de uma outra vida, né? Que deve ter começado ali a crença, principalmente numa outra vida, né? Numa possibilidade de que a terra preenchesse de novo os ossos com as carnes. Este é um dado. Na sua leitura, só é possível fé ou religiosidade acreditando em uma outra vida. Eu acho que elas são dependentes. Eu acho que a questão principal de que a religião se nutre é tentar dar uma resposta para o sem sentido da vida humana. A vida humana não tem sentido nenhum. A gente tem que construir um sentido para ela, porque ela a priori não tem. Por que a gente está aqui? Porque está. Não tem e é muito difícil suportar isso. Pouca gente suporta. O que está passando nas vinhetas entre o programa é isso aí. 98% das pessoas acreditam em Deus. Eu e o professor Maestro somos a insignificante minoria. Eu faço uma questão estatística. Se um mundo que todo mundo acredita em Deus não dá certo, quem sabe a gente tenta um mundo que ninguém acredita em Deus para ver se é direito esse planeta. Eu só vou fazer uma vez, porque parece que Deus não ajuda o mundo, porque é uma crença e fé e religião e reza e não funciona. Quem sabe a gente tenta sem. É uma proposta. Não há nada de bom no mundo? Não, tem coisas interessantes e boas no mundo, evidentemente, mas o mundo é um mundo com problemas, né? Onde a gente olha, enfim, a gente tropeça em mais desgraças do que alegrias, né? A gente olha, fica com os olhos bem abertos. Então, é um mundo difícil de se viver, é um mundo difícil de ser feliz, e que, bom, enfim, é um mundo de Deus, né? Porque, gente, como tem fé? Doutor Talay, a sua participação. Eu não consigo, assim, entender bem aonde o companheiro quer chegar. O homem criou Deus. Se Deus fosse criação do homem, não seria Deus. Se Deus fosse criação do homem, não seria Deus. Absolutamente, pela nossa limitação, é impossível, racionalmente,